A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos em Cristo. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, dar o seu like e ativar as notificações, que receberá nossos vídeos em primeira mão. Não esqueça de dar o seu like, fazer seus comentários, porque é muito importante para o canal. O tema de hoje é um tema polêmico, abordado por muitos teólogos, principalmente arminianos e calvinistas. Eu não sou nem calvinista e nem arminiano. A minha linha é mais aquela que entendemos mais genuinamente sobre a obra da salvação na Escritura Sagrada. Mas nesse tema que vou abordar hoje, que se trata se Judas era filho da perdição ou se ele foi salvo e perdeu a salvação. Este é o tema de hoje, que vamos abordar aqui sobre Judas, Se ele tinha em sua vida evidência de alguém que foi regenerado e de alguém que nasceu de novo. Porque primeiramente, irmão, para ser salvo, tem que ser regenerado e tem que nascer de novo. E na Escritura Sagrada nós não encontramos que quem nasceu de novo morre espiritualmente. Isso nós não encontramos. Encontramos que aquele que é nascido de novo é reproduzido nele a natureza divina, e a própria obra do Espírito Santo sustenta ele todos os dias da sua vida. Então, quando examinamos nos 4 evangelhos, nos relatos sobre Judas, não vemos na sua personalidade a evidência de um salvo. Vemos em sua personalidade, sempre nos relatos que os escritores que escreveram os evangelhos faz sobre Judas, apresenta ele como uma pessoa que é apóstolo, mas que não tem uma atividade apostólica, autêntica. Em João, nós vemos atividades, em Pedro também, Tiago também, mas Judas, a Bíblia apresenta ele como uma pessoa dissimulado, mentiroso, como uma pessoa avarento, cheio de cobiça. E João, no Evangelho, capítulo 12, apresenta ele como ladrão. Diz a Escritura que lá em Betânia, foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa, Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro de unguento.
Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, que havia traído, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tinha dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava tudo que ali se lançava. Então, o caráter de Judas, que João apresenta aqui, é o caráter de ladrão, né? De um homem frio, de um homem dissimulado. E o capítulo 6 de João, do verso 70, diz que ele era um diabo. Judas Iscariote, um dos 12, era um diabo. Então, a evidência que a Escritura sempre apresenta de Judas é de uma pessoa que nunca nasceu de novo, que nunca teve uma transformação. Não vemos evidência de uma regeneração. Então, nesse aspecto, eu sou enfático em concordar com os calvinistas que Judas nunca foi salvo e nunca foi regenerado e nem transformado. Porque nas Escrituras é apresentado que um salvo, Deus conserva ele, né? E o maligno não toca. Então aqui nós vemos a personalidade de Judas, de um homem que sempre foi caído, sempre foi perdido. E vale salientar que o capítulo 17 de João, que lá fala da oração sacerdotal de Cristo, né, apresenta que Deus é Ele que dá os perdidos na mão de Cristo, para Cristo salvar. Vejamos, João 17:11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam como nós. Estando eu com eles no mundo, guardavam em teu nome. Tenho guardado todos aqueles que me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então aqui fala de perdição, de perdição eterna. Tem um teólogo aí, Elias Soares, que ele pegou esse texto e adaptou ele com 109 de Salmos, né, falando que essa perda estava se referindo ao ofício dele, ao bispado dele, mas não tem nada a ver, irmão. É um absurdo fazer uma análise desse e colocar 109 de Salmo nesse texto. Por quê, irmão? Porque o Velho Testamento é uma revelação progressiva. Então, no Velho Testamento, nós não encontramos uma revelação plena dos assuntos que estão no Novo Testamento. É igual à alma. A alma, no Velho Testamento, nós não encontramos lá uma alma imortal, né? Nós encontramos outros aspectos, que a alma é o fôlego, a alma é a própria pessoa. Nós só vamos saber a realidade de uma revelação plena em Mateus 10:28, quando Cristo fala que o homem pode matar carne, mas não pode matar a alma. Então, o Velho Testamento, nós
não encontramos uma revelação plena e absoluta dos assuntos aqui do Novo Testamento. É igual esta parte da perdição de Judas, né? Aqui fala, todos aqueles que tu me... Eu guardei todos aqueles que tu me deste. Então, o que não foi dado para Cristo, Cristo não guardou. Então, o que eles guardou foi só os 11. Né? Então, primeiro, a salvação acontece em Deus. Então, a humanidade, aqueles que vão ser salvos, né? O próprio Pai presenteia a Cristo como um presente. Então, irmãos, nós não vemos aqui uma evidência que Judas foi salvo e depois caiu da graça, como dizem os arminianos, que essa palavra cair da graça nós não encontramos na Escritura. Eles fundamentam muito lá em 6 de Hebreu, do verso 4 ao 6, e do 10, do 26 ao 30. Só que lá, nesses textos, nós não vemos o instrumento, a causa instrumental da salvação, que é a fé. Nenhum desses textos fala que aqueles que provaram a boa palavra, participaram do Espírito Santo, foram salvos. Ali fala de um conhecimento intelectual. Conheceram a Deus intelectualmente. Tanto em Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao 6, e Hebreus, do capítulo 10, do 26 ao 31. Ali não fala de uma convenção orgânica, mas de um conhecimento intelectual. É os textos que os arminianos abordam sobre perda da salvação. E uma coisa que o escritor hebreu está fazendo ali é que aqueles eventos ali de Hebreus 6, 4 ao 6 e 10, do 26 ao 31, ele está se referindo a grupo, aqueles, né? Está se referindo a grupo ali que viram a manifestação de milagres, viram obra extraordinária. Está se referindo a judeus que estavam debaixo dos eventos do Evangelho de Cristo, no tempo de Cristo. Né? E ali faz uma alusão àqueles que conheceram o Evangelho e depois voltaram para a lei. Né? E então ele faz uma alusão ali à maldição, né? A ficar debaixo da maldição de novo. Porque ele faz uma figura de linguagem dos espinhos ali. A terra, quem bebe a água, a terra que é lavrada, ela produz a bênção de Deus. E aqui é amaldiçoada, ela produz espinho. Né? Então, aqueles que saíram debaixo do Evangelho e entraram debaixo da lei, né? E ficaram debaixo da maldição. Então, quando a gente faz uma análise detalhada de 6 de Hebreu, do verso 4 ao 6, do 10, 26 ao 31, não está falando da salvação. Está falando de um conhecimento intelectual que eles tiveram, mas depois
abandonaram o conhecimento que eles tiveram de Cristo e voltaram para o judaísmo. Não está falando de uma fé orgânica, que a fé que salva o homem é a orgânica, né? E nenhum desses textos está inserido a causa instrumental da fé. Nós não encontramos esse texto. E sem a fé não há salvação. É um dos instrumentos essencial da salvação. É a fé. Então, nesses textos nós não encontramos. Então, é um espantalho que os arminianos faz sobre cair da graça. Agora vamos ver o que Cristo fala. É o próprio Cristo que fala aqui, ó. João, capítulo 10, verso 28. Se quem está em Cristo, quem foi salvo, se tem a possibilidade de perder a salvação. Nosso assunto hoje aqui é o assunto de Judas. Se Judas era filho da perdição, ou se ele foi salvo e perdeu a salvação. João capítulo 10, verso 27 e 28. Olha aqui, ó. O que diz assim? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço e ela me segue. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Então, irmão, próprio Cristo que fala, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebata da minha mão e nem da mão do meu Pai. Então aqueles que são salvos, que foram regenerados, que estão na mão de Cristo, o próprio Cristo fala que ninguém as arrebata nem da minha mãe e nem da mão do meu Pai. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Então, irmão, os arminianos, encontramos aí pastor Elias Soares, né? Temos doutor Augusto Vailate, temos o outro João Cláudio Martinez, que defende que Judas não era filho da perdição, que ele foi salvo e se perdeu. Mas o análise que eles fazem nesse aspecto é muito raso. E eu falo, irmão, que eu fui arminiano muito tempo. Muito tempo. Eu deixei de ser arminiano porque não encontrei base bíblica suficiente para provar que o que é salvo perde a salvação. Agora, aqui é o próprio Cristo que fala: dou-lhes a vida eterna e não hão de perecer, e ninguém arrebata da minha mão e nem da mão do meu Pai. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Então, o Senhor dá a vida eterna e eles não perecem, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com os calvinistas. Então, Judas não perdeu a salvação. O problema é que ele nunca foi salvo. Deus nunca deu um passo ao encontro dele para ele ser salvo. É como
Está escrito lá em 1 de Romanos, né? O maior juízo de Deus é Deus entregar o homem a si mesmo, mesma forma que ele fez com Faraó, endureceu o coração de Faraó. Não é dizer que Deus foi lá e endureceu, Deus entregou ele a si mesmo. Ele era duro, o endurecimento dele, Deus apenas se afastou e ele ficou mais duro, incrédulo, e não teve a salvação. E aqui Cristo fala que primeiramente o Pai dá para ele aqueles que vão ser salvos. Então Judas nunca foi entregue pelo Pai na mão de Cristo. Então é esta o análise bíblico. Judas nunca foi salvo. Ele teve um certo tipo de experiência, mas que não evidenciou um nascido de novo. Então fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.